Oi, tá me... Amigo, tô te vendo. Tô te tudo vendo, certo? tô te ouvindo, tudo certinho por aqui, eu acho, né? Eu também acho. Quer começar? Podemos. Tá me vendo? Tudo certo. Gente, eu vou me apresentar aqui. Vai. Tudo bom? Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, eu sou criador de conteúdo e também sou comunicador. Hoje eu tô aqui numa live com a Mônica para a gente poder conversar com vocês sobre o que esperar para 2025, né? Porque vai ter tanta transição planetária, o que é esperado do ser humano, o que acontecer. Então a gente trouxe aqui para poder comunicar um pouco, conversar. E agora eu passo o papo para a Mônica para ela poder falar um pouco, se apresentar, falar quem ela e a gente começar assim o papo, né? Pode falar, Mônica. Pois é, a gente trabalha com hipnose clínica, PNL, programação neurolinguística, que a maioria das pessoas aqui já me conhecem. E hoje a gente vai iniciar um projeto que a gente já negou, a gente já tem esse projeto aí já há um tempinho, e tentar desmistificar, explicar, trazer aí uma esperança para a galera para 2025. Que a gente tem que esperar, assim, virou o ano, assim, em questão de despertar de consciência? O que a gente pode esperar para poder ver o que vai acontecer? Bom, primeiro a gente tem que falar que a transição planetária, ela não é nada místico, ela é astronômica, né? A gente tem aí os nossos astros que estão nos regendo aí o tempo todo, querendo a gente ou não, eles têm uma ação sobre a nossa vida, assim como todo o sistema solar tem. As pessoas não compreendem porque a gente tem a ideia de que é só tudo aqui, né? Tudo muito local. E tem também os universos não locais. E onde que a gente consegue penetrar nesses universos não locais? Através da nossa mente. Está materializado nessa realidade. Então é muito difícil para as pessoas verem assim separadamente, né, o que é uma coisa ou outra. Elas não conseguem unificar. E isso bate em muitos outros paradigmas, que é um conjunto de crenças. E tudo agora para 2025 está no conjunto de crenças. O que eu acredito, o que eu acho, o que eu penso sobre o futuro, o que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre a tecnologia, tudo isso vai impactar direta ou diretamente nas minhas ações e, claro, nos meus resultados em 2025. Não em 2025, mas como todos os anos. Estou de 2025 que a gente vai entrar nele agora. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar é que essa transição ela é astronômica e ela está acontecendo real, né? Real é científico, não é nada mitológico, espiritual ou talvez é místico, esotérico, não é por aí. Então é isso que a gente tem que primeiramente entender para a gente depois fazer o que tem que fazer para a gente ter os resultados incríveis que a gente espera ou que a gente já esperou assim uma vida toda e não consegue. Isso para mim é muito claro, né? E é o que eu tento ajudar as pessoas. Você trabalha comigo já há algum tempo e você sabe o interesse que eu tenho que as pessoas expandam e que elas cheguem no patamar de excelência, né? Como elas querem e não conseguem. Então, assim, dado isso que você explicou, né, que a gente está aqui aterrado na Matrix, então, o que que é? Como que a gente começa, assim, a despertar a consciência? Como que a gente começa a entender as questões a partir da transição, talvez? Não sei como que você pensa sobre isso. Certo. Primeiro a gente tem que saber o que é Matrix. Porque a Matrix, Verdade, né? a Matrix ela ficou com essa nomenclatura a partir desse sistema que o mundo buscou para gente, que é essa economia, que é esse sistema financeiro, que são essas situações que deixam a gente no nosso limite de ter que trabalhar muito, ter que pagar a conta, de ter que educar os filhos, de ter que movimentar a roda, se relacionar com pessoas. E a parte de se relacionar com as pessoas é a parte mais difícil do rolê. É a parte mais difícil que as pessoas encontram, porque elas ficam travadas ali, nível 1 e 2 de sobrevivência, que é o nível 1, onde ela precisa se alimentar, precisa rodar, girar a vida, pagar conta, e o nível 2, que é se relacionar. Eu acho que todo mundo está muito preso nas questões dos relacionamentos. Então, a Matrix ela se divide em relacionamentos, e a gente se relacionar com essas pessoas que estão no nosso entorno, que tem a ver com essas energias que estão no processo, que a gente trata de energia, a gente não está falando ainda de materialização, a gente está falando que tudo parte, quem estuda energia, estuda em frequências, né? A gente pensa tudo na questão energética. Então, se eu tenho uma vibração mais alta, meus resultados são melhores. Se eu sou aquela pessoa arrastada, mais deprimida, mais ansiosa, eu vibro uma frequência mais baixa e eu colaboro com o planeta ficar pior.
porque vira uma egrégora. Então, por que a egrégora do medo, né, ela é tão importante para o sistema Matrix? Porque quando as pessoas estão com medo, elas ficam paralisadas, estagnadas, né? E elas ajudam a frequência da Terra a ir para baixo. Vira uma egrégora negativa. Quando a gente assiste aquela televisão, aquele programa de TV que só passa coisa ruim, tragédias, situações negativas, que aconteceu alguma coisa impactando a gente, que as coisas estão ruins, que não tem dinheiro para nada, que o país está quebrado, tudo isso envia para o nosso inconsciente, que é onde estão armazenadas, né, os nossos sistemas de crenças, e ali fica gerando essa energia densa. O planeta, ainda falando de energia, se a gente pensar na frequência de Schumann, que ela mede a frequência eletromagnética da Terra, também não tem nada a ver com misticismo, é tudo científico, né? Antes, até 2018, ela era de 7 Hz. E agora, em 2024, ela passa a estar quase próximo de 30 Hz. E o que isso impacta na tal Matrix, nesse conjunto de aprisionamento que a gente vive com sentimentos, baixa frequência, dentro dessa energia que eles querem colocar a gente nesse combo de medo, para a gente poder ficar vibrando ruim. Mas isso é para quê? Isso é um teste? Isso é um jogo? Mais ou menos, funciona como um jogo mesmo, que é para a gente poder evoluir. Porque dentro dessas camadas hierárquicas de consciências, que é o que eu trabalho, de inconscientes, as consciências que estão mais elevadas, elas não estão mais no plano físico, elas estão no plano energético, no plano de energia. E tudo é energia, só que a gente é uma energia que combina a partícula com a onda, com a frequência. E dá um ser humano encarnado, todas as bactérias, tudo como o planeta começou, como o universo se inicia, né, num grande pensamento, um grande desejo do todo. Quem é o todo? O grande criador, o que criou tudo isso, que a gente poderia chamar, uma linguagem mais comum, de Deus. Perfeito. Então, assim, só para eu poder ver se eu entendi bem, assim, então, no caso, esse despertar da consciência, né, já introduzindo a matriz como foi o que você falou, foi como se fosse assim, quanto mais eu vou despertando a minha consciência, mais eu vou evoluindo, então eu vou saindo desse jogo que foi construído, né, desse jogo que não é um jogo, mas também a gente pode tratar como um jogo, então eu vou saindo dele, e nisso eu começo a fazer o processo de evolução que era o necessário, que é o que se tem que ser feito aqui na vida na Terra. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso mesmo. Então, se a gente vê a Matrix, né, esse encarnamento, esse está plugado, está aqui, está vivendo, está nessa linealidade, nesse cronômetro, nesse cronograma que a gente chama de tempo e de espaço, né, que talvez só exista, eu vou falar talvez, não vou falar com uma convicção, mas muito provavelmente esse tempo de rotação e translação, que é esse sistema solar daqui, aterrado, né, ele funciona muito nessa coisa de tempo 24 horas. Né? Essa coisa, e esse tempo, ele só existe nos nossos 5 sentidos, nessa programação. E é isso que vai determinar os nossos resultados. Se eu estou muito dentro dos elementos de terra, muito preocupado com pagar conta, me relacionar, né? E mudar o outro ser humano para ele ser do jeito que eu quero, que a gente vai falar disso ainda, que é do ego, do apego e do apreço, a gente se afunda cada vez mais nesse sistema. Então, quando a gente fala assim, eu saí da Matrix, eu tive um despertar de consciência. Quando a gente tem esse despertar da consciência, que é através de estudo, não é também uma coisa assim Mágica. muito rápida, porque a gente está esquecido, a gente está com os véus do esquecimento nessa densidade, mas por que a gente está com véu de esquecimento aqui? A gente está com véu de esquecimento aqui justamente para a gente melhorar. Se a gente já viesse sabendo que a gente tem que mudar, seria muito fácil. E talvez, por conta do ego, a gente não teria uma evolução do jeito que a gente deve ter para a gente aumentar os níveis de consciência. O que é o nível de consciência? Pode chamar de 2 coisas. O nível de consciência ele está na questão de você entender como é o funcionamento do universo, como que ele funciona, as leis que regem esse universo, porque existem leis, né? Não só
leis da gravidade, existem outras leis. Então, quando você começa a ter um conhecimento que as pessoas chamavam, ou até bem pouco tempo, de conhecimento oculto, porque ele estava restrito a um grupo de pessoas onde elas tinham essas informações e elas conseguem se melhorar, elas conseguem escalar níveis de consciência, porque elas estão com esse conhecimento que antes era muito fechado. Hoje, o conhecimento está aí. Hoje, você não precisa necessariamente ir para uma escola iniciática, né, uma escola de mistério, uma escola de ocultismo, né, que a gente usa muito esse termo, ocultismo pelo lado negativo. Eu também já levei muito isso pelo lado negativo, porque eu era religiosa, eu fazia parte do sistema religioso de religiões. Então, quando falava a palavra ocultismo, para mim isso era muito complicado, porque remetia à magia, remetia à bruxaria, feitiçaria. Né? E quando você começa a ter o conhecimento, você consegue fazer essas separações, que antes eram muito rudimentares. Fazia parte de um sistema de crença de paradigmas onde eu não conseguia entender. Tudo aquilo que a gente não entende, a gente meio que afasta, a gente coloca de lado. Então, hoje em dia, a gente não precisa necessariamente ser convidado para ir para um Rosa Cruz, para uma maçonaria, para comprar, né, para entrar por alguma escola de iniciação, para a gente poder ter acesso a esses conhecimentos, por convite. Esses conhecimentos estão aí. Só que, por outro lado, se você não tem os pré-requisitos, você não está preparado para essa expansão, esse conhecimento ele pode fazer duas coisas na gente. Ele pode nos deixar fixado e obcecado e achar que isso vai trazer um poder que é do ego, vai trazer alguma coisa para você que é dinheiro, que é, né, você poder impactar ou você, uma palavra assim, você determinar o querer dos outros, você querer falar ditar o que as pessoas fazem para você se beneficiar, não é sobre isso, né? Ou também você pode odiar e achar que aquilo não é verdade, o que é muito mirabolante realmente. A gente que foi ensinado na escola, no sistema religioso, no sistema Matrix, é muito difícil a gente saber que somos nós mesmos que geramos nosso poder. E isso é uma coisa que você já pode falar, porque você já teve acesso a isso. Sim, então, eu queria só te perguntar, antes de começar a falar algo sobre, que veio aqui uma dúvida, que foi uma questão que você falou sobre os níveis de consciência, né? Você pode mensurar quantos são ou quais são eles? Olha, esses níveis de consciência, eles foram adaptados pelo professor Hélio Couto. Isso veio da pirâmide de Maslow, né, que é uma pirâmide de sobrevivência humana. Né, uma pessoa que tem conhecimento e que ele escreveu sobre isso. Isso tem nas escolas de filosofia, quem estuda psicologia, né, quem estuda por exemplo, até mesmo quem estuda administração, em alguns cursos de administração, tem, né, as teorias lá, a pirâmide de Maslow, que são as pirâmides de sobrevivência que as pessoas precisam para se desenvolverem, já não digo nem na questão consciencial, mas se desenvolverem como seres humanos na própria vida, né? Então, o professor Hélio Couto, ele faz uma analogia do conceito de Maslow, que é pegar as necessidades e colocar numa escala de consciência. Ele faz uma adaptação, que eu gosto muito, me baseio e faz muito sentido. Porque o primeiro nível é o nível de sobrevivência. É aquela pessoa que está naquele nível que ela não tem consciência nenhuma. O nível de consciência dela, que a gente fosse denominar, né? A gente chamaria de mente chumbo, que é aquela mente pesada, rudimentar, muito incompreensiva, que ela só quer se alimentar. Ela está muito próxima ali do primitivo. Do animal, Ela só quer comer. né? Ela só quer Perfeito. comer e ela quer ter só aquilo ali. Ela só precisa se alimentar para poder viver. É como se fosse um pequeno, um animalzinho, um vegetal, alguma coisa assim. E eu acho engraçado que do nível de sobrevivência a gente já cai direto no nível 2, que é o nível de relacionamentos, onde vamos dizer que 90% da humanidade está presa no nível de relacionamentos, porque realmente é muito difícil se relacionar com pessoas. Com pai, com mãe, com filho, contigo, com relacionamento amoroso, piorou, porque são pessoas que você não conhece, que você conhece e você começa a se relacionar e demora um tempo. A gente poderia fazer uma live sobre a bioquímica do amor, sobre a construção do amor, que é uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, as pessoas estão muito quebradas e presas aqui. Então, se elas estão presas aqui, elas não conseguem desenvolver as outras áreas, que é o material. Quem está muito preso em relacionamento não tem merecimento e permissão. A gente já passou por isso, você já passou por essas Faz um sessões. tempinho já, ainda Pois bem. é.
Então, elas estão aqui. Quando elas conseguem colocar cada pessoa no seu lugar, cada relacionamento no seu canto e ser um ser individual, se relacionando, não entrar no outro, que é isso que faz a bagunça, um querer ditar o que o outro vai fazer, eu não faço, mas eu quero que o outro faça, e eu quero que o meu filho seja do meu jeito, eu quero que o meu marido seja o mais romântico do mundo, sendo que lá quando eu conheci ele já não era. Então, isso, e forçar a pessoa, essa coisa que entra o apego, que a gente vai falar aí do apreço, isso prende a pessoa que faz com que ela não ganhe dinheiro, na maioria das vezes. Porque se ela não sabe quem ela não consegue separar ela do outro, como que ela vai se desenvolver, como é que ela vai ter mentalidade para ela poder desenvolver o seu lado financeiro. E é isso, eu trabalho muito, Que aí você já no sabe. caso veio o nível 3, né? Já é o nível 3, o nível que a Perfeito. gente vem por sobrevivência, já pula para os relacionamentos, a maioria das pessoas estão aqui. Depois a gente vem para o material, que é essa parte de você se desenvolver profissionalmente, intelectualmente, ganhar dinheiro, né? E de se desenvolver nessa área para você ser uma pessoa que gera recursos, gera abundância na sua vida. E depois a gente vai para o autoconhecimento. Só vai para o autoconhecimento quem está tranquilo, quem está comendo, quem está se relacionando bem com as pessoas e tem merecimento, permissão, e está ganhando dinheiro. E tem tempo. Aqui, ó, ela consegue ter tempo para se autoconhecer. É aqui que entra as terapias. Aí eu vou puxar um pouco da minha sardinha, né? Porque o autoconhecimento, pois é, para resolver isso daqui, a pessoa, às vezes, ela está tão aqui que ela não consegue entender que ela precisa de se autoconhecer, porque o nível está aqui. Olha que São 4 interessante já, né? como que a Matrix faz com a gente. Então a gente fica muito preso aqui e é muito difícil alguém, hoje sim, graças a Deus eu vejo que muitas pessoas estão no processo de autoconhecimento, procuram terapia e estão se desenvolvendo a nível de um nível muito devagar, muito lento, mas estão, é melhor do que nada. Depois do autoconhecimento, ela vai para a espiritualidade, é o quinto nível, que nada tem a ver com o espiritismo. Não é sobre Sim. isso. A espiritualidade ela está completamente, intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da consciência. Porque se você você se mantém na Matrix, você está comendo direitinho, está tudo bem, você está se relacionando bem, suas relações estão ok. Você está ganhando dinheiro e você está se autoconhecendo. Então você começa a abrir a sua mente para esse despertar, para saber que não é só isso daqui, não é só aqui que a gente precisa se desenvolver. Porque depois dessa espiritualidade, que você expande a sua consciência, você tem um despertar de como a Matrix funciona e o universo funciona, que são coisas separadas, você vai para a iluminação. Poxa, mas o que é a iluminação? A iluminação é um nível muito alto. É um nível que, se a gente fosse comparar, a gente pega Buda, a gente pega Madre Teresa de Calcutá, pessoas que deixaram de viver, não deixaram de viver suas vidas, mas que tiveram um propósito tão grande do com o outro, que é se eu já tipo, quer ver uma pessoa que eu amo, ele tá quase 100 anos, é o Divaldo Franco. Há muitos anos atrás eu fui numa palestra de Divaldo Franco sobre Francisco de Assis, lá em Salvador, eu morava lá ainda, era bem nova, e eu me apaixonei pela oratória dele, pela maneira que ele falava. E ao longo do tempo, é aquela pessoa que já ela tá desprendida de matéria, já tá bem com todo mundo, e ela tá cuidando do outro, com o propósito de vida de cuidar do outro e de melhorar o mundo, melhorar o planeta. Então ela se ilumina, ela vai se iluminando, mas a iluminação ela também tem degraus. Por exemplo, o degrau de Buda e Jesus, vamos pegar assim no extremo. Buda, a frequência de Buda era de 800 Hz, a de Jesus de 1000 Hz, né? Para Jesus fazer encarnação aqui, para ele poder vir como o menino Jesus, né, vamos dizer assim, ele teve que baixar a frequência dele muito para ele poder entrar na densidade. E tem um gap que é do ano 1 até o ano 30 de Jesus, que não fala muito Uhum. nas Falam escrituras. Fala que sobre não tem, né? Tem, é que tiram os livros. Isso é papo para outra história. Então, são outros documentos que não estão, por algum motivo, nesse conceito ocidental, do livro de St. James, né? Essa mais nossa, mais moderna, mais constantina, vamos dizer assim, eles acharam que isso não era importante. Porque essa fase de Jesus, esses 30 anos, ele é o desenvolvimento dele consciencial,
onde ele vai para a Índia, onde ele vai ter aula com os monges, onde ele vai aprender a levitar, onde ele vai aprender a meditar. É uma coisa linda, né? Que tem algumas dessas informações tem nas cartas de Cristo. Por isso que eu falo, conhecimento é poder, né? Então, assim que você adquire seu conhecimento, você consegue se desenvolver. Então, nesses 30 anos, ele foi ser preparado para ser o quê? O Cristo, para ter a sua pineal, sua mente cristalizada e poder trazer uma consciência, tá? Para a humanidade, porque até então aquelas pessoas ali, como está um pouco agora, tá? Isso não... temos tecnologia, temos tudo, mas a pessoa tá bem fraquinha aí de consciência. Então, Jesus, ele é a consciência, ele é o presente do Pai, do Criador, para a humanidade, para que haja um nível, uma expansão de consciência. E por que ele falava em parábolas? Por que ele não falava claramente? Porque falar em palavras faz a pessoa pensar. Aquela pessoa que está naquela loucura, que está naquele nível 1, 2, aquela agonia, ela não consegue raciocinar. Então, quando você fala em parábolas, você fala de uma maneira mais sutil, mais metafórica, as pessoas vão parar e falar assim, por que essa pessoa está falando? Peraí, calma, deixa eu pensar. Deixa eu parar e prestar atenção nisso. Então, a pessoa para a sua mente, coloca em ponto zero, que a gente faz muito isso no nosso atendimento, coloca a mente dela em ponto zero para ela não pensar em mais nada da Matrix e ela se conectar com uma informação, uma camada de informação de nível maior, de nível consciencial maior e melhor. Por isso que ele falava em parábolas. Então, se a gente fizer essa medição de 1000 Hz de Jesus, de 800 Hz do Buda, e a gente pensar no nosso, a gente agora, né? A gente está aqui, está conversando, tá beleza, você está bem, você não está com nenhuma dor, né? Não tá ok, tá feliz, de certa forma, nós estamos, e nós estamos vibrando aqui no máximo em 250 Hz. É pouco, é muito pouco. Porque o Buda 800, Jesus 1000 e a gente 240, feliz, é muito pouco. Uhum. É muito pouco. Quem está doente, 30. Quem está numa doença terminal, 20, 50, 35 Hz. Né? E quando a gente se isola e quando a gente se deixa abater, porque a gente se abate mesmo, o aterramento ele é denso, porque a gente está aqui pelos 5 sentidos, né? Pensamos que existem seres que têm 18 sentidos. Eu fico pensando como são esses seres dos 18 sentidos, né? Não sei a frequência, o nível que Uhum. esses seres e eles estão por aí. Talvez não aqui, né, nessa densidade, né, mas em camadas maiores e melhores. Então, o que eu posso dizer sobre esse crescimento que a gente terá que ter para a nova era, a era de Aquário, que é uma era que traz verdades, ninguém vai poder mais se esconder, é a diferença, é o que falam, é sobre separar o joio do trigo. O que é separar o joio do trigo? Nas religiões, eles falam assim: você é bom, você é ruim, você é bom, você vai para o céu, você é ruim, você vai descer, você vai para o inferno. Né? Só que não é muito isso. Né? Esse separar o joio do trigo são as pessoas que estão ligadas em tudo que está acontecendo. Que elas não, ao mesmo tempo que elas não estão resistentes, elas estão disponíveis para as mudanças, elas estão colaborando para que essa energia do planeta ela aumente e que essa egrégora seja de expansão e não de retração. Porque o que a gente tem é retração. Então, se é um planeta que está indo para a quinta dimensão, está na terceira, a quarta dimensão é uma dimensão de transição. Então, a gente fala que vai para a quinta, né? Como é que um planeta vai para a quinta dimensão se as pessoas estão rudimentares, trabalhando aqui em nível 1 e 2 na sua mente? Como é que faz isso? Tem que separar o joio do trigo. Só vai quem tiver expandido. E quem tiver expandido não é ser bonzinho ou ser santinho, mas realmente se santificar. E o que é se santificar? É ser a pessoa, nossa, como eu sou boazinha, só vou na igreja. Não, não. É o grau que você se doa para o próximo sem ferir o seu amor próprio, porque o primeiro amor é o próprio. E Jesus ensinou isso pra gente. Se eu não me Então, amo, eu não amo ninguém. desculpa, te cortar, é porque veio uma questão aqui que você vem falando sobre a era de Pode perguntar. Aquário. Pode explicar um pouquinho mais sobre ela, porque acho que a gente falou um pouco no começo, mas não ficou tão claro assim. Pode explicar melhor sobre essa transição de eras, o que a gente pode esperar? Igual você falou assim da verdade, trazer a verdade, como assim? Pode explicar mais ou menos sobre isso? Certo, vamos lá. A transição. Essa transição ela começou em 2012. Ela Tá. não começou muito agora, em 2024. Ela começa há 12 anos, né? Ela começa em 2012. Quando começaram a falar calendário de Maia, vai ter um final, vai acabar o mundo, até eu pensei também que ia acabar. Né? Pensei assim, que eu era, naquela época, eu era o ser da Matrix, né? Mente de amendoim, vibrava muita depressão, era uma pessoa
complicado. Então, ali em 2012 começou aquela coisa, o calendário maio vai acabar, nananana, mas não acabou. Aí todo mundo falou assim, pô, não acabou. Mas acabou sim. Acabou um período astronômico, um período de certos alinhamentos que se conectavam com a gente, porque somos seres estelares, fazemos parte desse mesmo sistema. Então, tudo que é que nem fala das leis herméticas, a gente não vai entrar agora, né? Que é um conceito de lei das 7 leis herméticas, a de Hermes Trismegisto. Tudo que está em cima é como está embaixo. Então, tudo que acontece no campo de cima, no campo astral, espiritual, de Deus, acontece embaixo também, porque está conectado, está emaranhado. Então, em 2012, a gente teve um fechamento de ciclo astral energético. Ali foi embora muita coisa do mundo velho foi ali. E a gente passou por uma outra camada de energia. Então, morremos sim. E às vezes eu tenho essa sensação. Eu tenho a sensação que a gente meio que morreu mesmo ali. Inclusive, na parte tecnológica, a partir dali também começou a ter, né, mudanças grandes, né, no setor tecnológico. Situações que passamos, situações de pandemias e tudo isso a gente pensa que é para o nosso mal, nossa, como o mundo está horrível, como o mundo está perverso. Não, o mundo ele está se desenvolvendo de acordo com a nossa consciência, a gente está resistindo, a gente não quer, a gente quer o velho, que acabou, realmente, morreu em 2012. Então, em 2012, essas energias, estamos falando de energia, elas se modificaram e elas entram na nossa psique através do nosso DNA, sim. Muda a nossa maneira de ver a vida, os nossos sentimentos. Você imagina, Gu, hoje, você viver sem o seu celular, essa egrégora de medo de fim de ano, um cara de fim de mundo? Isso não vai ajudar. Isso não vai nos ajudar. Em 2018, a gente tem a mudança na frequência de Schumann, que era muito baixa, e começou a aumentar, e a gente sente esses impactos sim, a gente conversa muito sobre isso. Tem semanas que a mente está, parece que a gente está dentro de uma garrafa. E isso a gente sabendo que a gente está passando pela transição. Fazemos os mantras, fazemos tudo que a gente tem que fazer, os alinhamentos, equalizar os nossos 4 elementos de terra, fogo, água e ar. Então, a gente sabe disso e ainda entra no processo. Imagina quem não sabe disso. Então, agora, em 2024, a gente tem aí o Saturno, que está indo embora, e vai entrar o Júpiter. Né? Quem é Saturno? Saturno, ele é o que bota a ordem no negócio. Você vê que esse ano a gente teve explosões de escândalos. Muitos escândalos. Escândalos que não tem para onde. E escândalos severos que vai estar em camadas muito baixas, muito densas, muito profundas, que atinge situações que a gente não pode nem falar, comentar sobre, porque a gente perde o trabalho, a live, perde tudo. Então, ali, essas coisas que vêm à tona, essas verdades, essas pessoas que estão sendo expostas, né? Isso é Saturno. É a verdade vindo à tona, né? Conheça, sim, a verdade, ela vai te resgatar, ela vai te trazer para a vida, vai te trazer consciência. E a pessoa que tem consciência, ela tem sabedoria. E a sabedoria, com a sabedoria você tem conhecimento. E com essas 3 chaves, né? A gente começa a melhorar os nossos aspectos. Não é sobre mais o outro. 2012 é tipo assim, ó. Você não vai ser salvo, você e sua casa, não. Esquece isso. Não vai. Se você próprio não se desenvolver como ser humano, você não descobrir qual é o seu propósito de vida, e no final, a sua profissão, aquilo que você faz, tudo que você faz vai ter que convergir, né? Ou convergir, acho que é convergir, para o bem comum. Não existe mais isso eu. Existe sim, o eu sou para o seu desenvolvimento, mas com o propósito de você se alinhar com a Terra. De você respeitar o seu próximo, você te parar de tirar da energia do outro, que isso é o que faz as coisas não darem certo. É você querer viver da energia do outro. Você não querer fazer o seu trabalho, não querer fazer o que você tem que fazer as coisas, procrastinar, que é o que a gente faz. Não estou dizendo que eu não faça isso. Eu estou na Matrix, eu também estou aqui, eu não estou... supra-sumo, né, acima do bem e do mal. Embora a minha consciência é de estar acima do bem e do mal. Como?
não julgando, não entrando em combates, em energias densas, em egrégoras, de que o mundo vai acabar, de que o mundo está horrível, de que o mundo vai ter uma guerra, que vai ter, nem sei se pode falar isso aqui para não cair, que vai ter uma situação negativa, que vai ter uma invasão alienígena, que todo mundo vai acabar já já, e vai, entendeu? Eu acho que pode ser que aconteça, porque a história conta que isso já aconteceu outras vezes. Não de invasão alienígena, isso não. Mas de situações, né, de conflitos, a gente sabe que isso acontece e está acontecendo. Está todo mundo vivendo os seus infernos astrais no seu mundo. Se a gente pegar lá as guerras que estão tendo no Oriente Médio, o que a gente tem? Inferno na Terra. Ali tem um desequilíbrio de muitas coisas, né? No Brasil, a gente tem um desequilíbrio de outras coisas. Aqui na América, a gente tem um desequilíbrio de outras coisas. Então, tá todo mundo vivendo os seus inferninhos astrais, globais, o que seja, no seu mundinho. Então, tudo já está acontecendo ao mesmo tempo. Lembra do filme? Que você assistiu esse filme? Em todo Sim, tempo, em todo lugar? É tipo sim, aquilo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, o que vai determinar é onde eu boto o foco da minha consciência. Porque a minha vida vai girar, eu vou criar a minha realidade dentro daquilo que eu acredito, do meu conjunto de crenças, dos meus paradigmas. E para eu mudar meu conjunto de crenças, meus paradigmas e os meus resultados, mudar a equação, eu tenho que mudar uma vírgula, pelo menos, eu tenho que mudar um ponto, eu tenho que mudar um conceito, uma chave. É uma equação, o mundo é matemática e geométrico. Se você não entender isso, você está fora do jogo. E você vai perder o jogo. Não sei se ficou claro. claríssimo. Então, aqui agora, dado isso que você explicou sobre a transição planetária, né, sobre as verdades que estão vindo, também já explicou sobre os níveis de consciência, que é um, 2, 3, 4, 5, assim vai subindo. Não sei. É, aí a questão que vem aqui é o quê? Quando, nas nossas sessões, quando a gente faz, o que eu vejo muito, assim, me pegando sobre uma evolução que tá me segurando, por exemplo, do nível 1 pro nível 2 ou do nível 2 pro nível 3, é sempre o meu ego. Que é a nossa grande questão aqui, que é o ego, né? Que é o que faz a gente brigar com o outro, que faz a gente querer entrar numa situação de conflito que você mesmo já falou aqui, que é o que afunda a gente, que é o que abaixa a gente, aterra a gente demais na Matrix, que abaixa a frequência. Então, vamos falar um pouco sobre o que é esse ego e como que a gente faz para poder entender quando que é o nosso ego falando e quando que não é o nosso ego falando. Quando que é, de fato, o que você tem que fazer, o seu propósito, o seu alinhamento, que é o que a gente precisa para poder ter essa elevação, né? Para poder ter essa expansão. Ok. Bom, eu acho assim, que entender o que é ego, né? O que é apego e o que é apreço é uma chavona, é uma super chave. Eu acho que é o que começa a você entender o processo do jogo da vida, né? Porque enquanto a gente não entende o jogo da vida, a gente fica penando. E a gente só passa para o estágio seguinte se a gente aprendeu o outro. O universo não deixa a gente passar para o nível seguinte se a gente não aprendeu aquilo. É por isso que fica voltando. Você, fica todo travado ali, minha vida não desenvolve, eu chego aqui e não vai mais. Por quê? Porque existe o ego. E o ego, ele está sempre querendo tirar da energia do outro. E quando o universo, que é justo, geométrico, matemático, né, que é essa consciência divina justa, né, inteligente, altamente consciente, elevadamente consciente, quando a gente tira da energia do outro, o universo ele tá não é que você fala, é o onisciente, onipresente, onipotente, né? Que a gente fala que é Deus, é tudo isso também. Só que o universo, além de tudo isso, que tem essa consciência que cria tudo e que sabe de tudo, né? A gente se mantém pelo nosso plexo solar. É dentro aqui do nosso plexo solar, que fica um pouco abaixo do peito, aqui bem perto do estômago, que entra e sai as energias, que é uma energia, uma intenção. São as nossas intenções. Então, essa leitura é feita pelo nosso plexo solar, leitura matemática da frequência que a gente está emanando. E todas as vezes que a gente quer tirar a energia do outro, isso é inconsciente, tá? Tô falando que isso não é uma coisa, é uma maldade. Pode ser, vai se transformar em maldade, vai fazer um mal para o outro. Mas até então é uma intenção. O ego, ele tem uma intenção, que é uma intenção inconsciente presa naqueles níveis mais baixos de consciência. Então, um exemplo prático. Vou dar um exemplo de relacionamento. Uma pessoa tá se relacionando com outra e ela já conheceu aquela pessoa daquele jeito. Ela já é vamos pensar na mulher, como que essa mulher sempre, né?
todo mundo fala que é a que sofre mais, que sempre se ferra mais. Ela já conheceu a pessoa, ela sabe que o cara não tem os arquétipos de governo, ele não é um cara governante, ele não tem grana, ele não avançou naquele jeito, só que ela não sabe disso, né? Ela não conhece nada disso do que eu falei. Ela não sabe que ele tá preso em nível 1 e 2, que ele tá preso na mamãe, que ele não evolui, tem alguém que sempre pagou a conta dele, ele é o filhinho do não sei do quem, ele gosta de beber, ele é playboyzinho, mas ela acha que ela vai mudar. E quando casar, vai mudar tudo. Vai mudar os arquétipos dele. Porque só quem pode mudar os seus próprios arquétipos somos nós mesmos. Eu não posso mudar o seu arquétipo. Eu posso mudar no nosso trabalho. A gente muda. Claro que muda. Porque eu estou mexendo em você. Você me Mas eu permite. também estou disposto a que seja mudado, né? Exatamente. Eu quero que essa mudança aconteça. Não é alguém que fala assim, não, você tem que mudar. Exatamente. Não, eu falo assim, ó, Mônica, vamos mudar aqui. É É diferente, né? Tem diferente. essa é a grande E diferença, né? você sabe, como paciente meu, você sabe que ainda assim, você querendo, né, é difícil, né, ativar arquétipos dos quais a sua consciência ainda não está preparada. É muita coisa, é muita camada. Então, aí ela quer mudar o cara. Ela casa e ela acha que magicamente ele vai adquirir aqueles arquétipos. E essa construção do amor vai acontecer. Não vai. Na verdade, o que vai acontecer são situações negativas, horríveis, que vai fazer essa mulher querer a todo custo mudar essa essência desse homem. Ela vai entrar no sofrimento, ele vai resistir às mudanças, porque ele não vai querer ser mudado, e vai entrar um grande processo degradativo dessa relação. E pessoas vão sofrer, e filhos, se tiverem, vão sofrer mais ainda. Vão viver em lares de famílias quebradas, de lares desestruturados, onde pessoas não conseguem lidar com elas mesmo, quanto mais, né, dar o que um outro ser humano precisa, que é muita coisa. Então, ali se quebra as relações. Aí ela vai para o outro relacionamento. Acontece a mesma coisa. Vai para o outro, acontece a mesma coisa. Aí ela fala assim, eu tenho um dedo podre. Eu odeio esse dedo podre. Eu tenho um dedo podre para relacionamento. Não é que ela tenha dedo podre. Ela tem conceitos do ego dela, de que ela foi ensinada, do que ela recebeu de modelagem da família, né? Tem os mapas específicos que a gente consegue ver isso, você sabe. Então, a gente estrutura aquilo dali, ela vai saber onde está a programação. Geralmente, a programação ela também vem de uma família de mulheres, que, né, hoje está muita família de mulheres com arquétipos masculinos. O que é uma mulher? Aí a gente vai falar, é o feminismo. Eu não gosto de nenhuma dessas nomenclaturas. Eu acho que tem coisas do feminismo muito bacanas, que eu não vou falar porque isso pode gerar controvérsias, muito boas, ideias boas, como tudo tem. E tem ideias que estão fora do elemento dos arquétipos, que é o que a gente vive. Querendo ou não, você está vivendo arquétipos. Então, não adianta uma mulher ela adquirir todos os arquétipos masculinos para fazer a vez do homem. Porque isso tem que estar equilibrado. O homem tem que ter arquétipos masculinos e femininos equilibrados. E a mulher também. Quando isso é destemperado, e as mulheres estão desenvolvendo muitos arquétipos masculinos e tirando isso dos homens que estão se acomodando e vivendo, né, num outro processo que não é natural. O mundo pode avançar o quanto for, mas a criação ela não mudou. Então, alguns arquétipos ainda são os mesmos. Então, não tem como essa mulher que tem essa visão, né, do quem é, como deveria ser aquele homem de prévia, que ela deveria ter observado isso de prévia, mas ela também não tem essas informações, não tem esses conceitos. Ela vai passar a vida toda se relacionando com homens que ela vai dizer, eu tenho um dedo podre. Tá. Né? Porque o ego vai querer mudar o outro. E toda vez que o ego bate o pé, é aquela criança mimada, é aquela criança birrenta, eu quero porque eu quero, não vai funcionar. Porque ela está tirando da energia do outro e não está se organizando. Então, como é que ela vai fazer isso? Ela vai ter que se organizar. Primeiramente, ela vai ter que entender por que ela está atraindo, não o dedo podre, esquece isso. Por que ela está atraindo aquele modelo de homem? Porque todos os modelos que ela vê na família é assim. São homens fracos com mulheres fortes.
arquetipicamente. Então, o homem vai sempre se escorar, o homem vai querer sempre ser o moleque, o adolescente, e ela vai ser a mamãe. Ela não vai ser mais aquela mulher que ele vai ter admiração, que ele vai ter desejo, que ele vai achar ela incrível. Não, ele vai ver ela como uma mãe chata que tá pegando no pé dele. Ela não tem arquétipos de mulher. Ela não tem arquétipos de desenvolver um processo da relação a dois. Ela tem arquétipos de mamãe, de querer ensinar alguém que nem ela mesma aprendeu. Não sei se ficou claro. Ficou muito claro. Então é meio que. Eu acho que, pelo menos pra mim, ficou muito claro sobre a expressão do ego, né? Que é quando você tenta mudar o outro, ao invés de se olhar, né? Quando você quer resolver a vida do outro, e aí você começa a ficar preso nisso. Então, qual que é a diferença do ego e do apreço também, que você citou apreço, né? Porque pelo que a situação que você usou como exemplo mesmo, você traz, por exemplo, uma pessoa que ela tem ela tá apegada, né, em mudar o outro, ela tá apegada em algo. Então, qual que é a diferença desse apego, do ego? Então, o ego, ele é o apego? Como que é mais ou menos É isso? tipo isso. A gente fala, eu uso dois termos que eles são, palavras parecem homônimas, mas não são, né? Que são parecidas, que é o apego e o apreço. São palavras bem parecidinhas, mas elas são antagônicas, são diferentes, né? Elas não são iguais de jeito nenhum. Porque o ego que está ligado ao apego é aquilo que eu quero, porque acho que devo e mereço, e tô passando por cima do outro para mim, para eu ter o que eu quero. Entendeu? Eu posso ter o que eu quero sem entrar na energia do outro, o que é o certo. É desenvolver os arquétipos de governo, os arquétipos certos para que a pessoa se autodesenvolva. Entra tudo aquilo, dos níveis de consciência. Para que ela tenha confiança nela mesma para ela se autodesenvolver. Quando ela se autodesenvolver, ela vai se relacionar. E quando ela se relacionar, o nível de consciência dela vai atrair alguém que esteja compatível com ela. Eu sempre vou atrair alguém que está compatível comigo. Você é tipo a tampa e a panela. A pessoa que quer ser dominada, é aquela pessoa passiva, ela vai sempre encontrar um narcisista. Tá. E aí, no Lembra? caso, o narcisista vai encontrar uma pessoa que quer ser dominada. Exatamente. Essa é a equação, né? Isso. Nunca um narcisista vai se relacionar com outro narcisista. Jamais, porque ele sabe que se ele se relacionar com outro narcisista, ele não vai poder colocar o ego dele pro jogo. Não sei se está dando para Tá entender. ficando claríssimo. Né? Não vai dar para colocar o ego dele. Ele só vai poder colocar o ego dele com uma pessoa que quer ser dominada. É uma pessoa que talvez não tenha tido um pai, não tenha tido um pulso, é uma pessoa insegura, é uma pessoa que tem arquétipos de borboleta que ainda não está lá e cá, né? Então, está lagarta ainda. Então, ele vai entrar de sola ali naquele relacionamento. E vai ser o prato cheio, aquela pessoa vai sofrer igual um camelo, e aquela outra vai, né, abusar dela de todos os níveis. Agora, quando que entra o apreço? O apreço é a consciência. O apreço é o contrário do apego. O apreço é como se fosse assim: eu tenho um relacionamento, eu tenho um marido ou uma esposa, eu me relaciono com ele de maneira respeitosa, entendendo que, apesar da gente estar casado, se relacionando, namorando, qualquer coisa, existe dois campos energéticos que precisam se desenvolver. Então, eu deixo aquela pessoa se desenvolver da forma dela, e se alguma coisa nela, que do desenvolvimento dela não seja compatível com as minhas referências de vida, aquilo que eu acredito, eu acho que eu devo deixar, por mais que eu ame, que eu goste, que a pessoa seja química, eu tenho que deixar aquela pessoa aí. Eu tenho que usar a minha razão, o meu racional. É uma pessoa, eu preciso deixá-la se desenvolver. Ela não está no nível ainda de consciência para se relacionar comigo, porque os meus interesses, o meu desenvolvimento tem esses interesses. Ela tem esses interesses. Eu não posso chegar para ela e falar assim: muda seus interesses, porque o meu é esse. Ela não vai mudar. E aí que entra o conflito. Ela não vai. Ela não vai Então, nem entender que ela precisa de mudar, jeito né, na verdade. Ela vai, ué, nenhum. por que que você quer me mudar? Eu sempre fui assim, por que que você quer que eu mude agora, né? Exatamente. Ninguém aceita ser mudado por ninguém. Ninguém quer ser nem eu, nem você. Ninguém quer ser mudado. A gente pode mudar para alguma coisa funcionar, mas se a gente tiver consciência. E esse se mudar é moldar-se a si. É eu entender o que eu estou fazendo, que não é pelo outro, mas na minha própria vida, que me geram situações desastrosas, situações que não tá indo bem.
Então, se não tá desastroso, não está indo bem, o problema é comigo. Ah, mas não é ele que faz as coisas, mas você aceita. E você não está aqui, tá gostando. Não tem aquele ditado assim que não, como é que é? Que não está satisfeito, vai embora. A porta da Sim, rua tá ali. Não tem esse negócio? É tipo tem. isso. Se eu tô me relacionando com uma pessoa que ela não é aquilo que eu espero, eu não vou mudar ela. Eu tenho certeza disso. Aquela pessoa não é para mim. Ah, mas eu amo. Ah, mas eu já tô casada. Nossa, tá tudo aqui. Tem dinheiro, tem patrimônio. Tá preso no ego. Tá preso em situações que não vai trazer felicidade, que vai gerar coisas piores e vai gerar doença, tá? Porque todo ego vivido a níveis hards vai gerar doença, que é a antimatéria. Toda doença, toda doença, ela parte de um ego elevado. Aí a sua doença vai contar. Se é uma doença terminal, se é uma doença grave, se é uma doencinha, se é um negocinho, se é uma gripinha, se é um problema no rim. Ela vai contar a história todinha pra gente da memória, onde ela desenvolveu um ego que vai trazer aquela... Ah, Mônica, o câncer é do ego. É do ego. A gripe é do ego. É do ego. O problema do coração é do ego. É do ego. É tudo do ego. Porque o ego, ele se desenvolveu pelo lado do apego e não pelo lado do apreço. Ah, entendi. Então, naquele exemplo que você usou de uma pessoa, que é uma esposa narcisista e uma pessoa que aceita, fica um ferindo o do outro, né, nesse ego, e por conta desse apego eles não conseguem se elevar. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E Porque aí todos os quando, dois são egos. desculpa te cortar. E aí no caso, tem isso, e aí quando, por exemplo, essa pessoa ela aceita que não vai mudar um ao outro e que o certo seria ela seguir na sua caminhada de evolução, digamos assim, né? Sozinho, sem essa pessoa, porque essa pessoa não é a dela, aí ela segue pela preço, e aí, no caso, seria, entre aspas, o caminho certo. Correto? Seria isso. Quando a gente fala assim, o caminho certo, a gente Por isso que eu até fecha. usei entre aspas, né? A gente fecha na caixa. Depende. Tudo depende. Tudo é uma equação. E toda equação, ela tem um resultado que a gente Uma variável, né? espera. A gente espera um resultado, né? Um resultado X ou Y, é uma equação mesmo. E depende de muitas coisas, porque às vezes, todo mundo tem ego, tá? Não estou dizendo que eu não tenho, todo mundo tem, sim. A gente Sim. tem ego, claro que tem. Tem vaidades, tem egos, tem apegos, tudo a gente tem dependências emocionais, porque também são camadas, tudo são níveis, né? Mais ou menos. Então, assim, às vezes a pessoa tem um casamento que é bacana e tem ego, claro que tem. Só que tem situações que dá para a pessoa. Por isso que eu digo, todo mundo tem que. Se todo mundo estivesse olhando para si, porque às vezes o comportamento do marido ou da esposa é um reflexo da própria esposa. Sim. Entendeu? Um homem que é muito mulherengo, ele sempre vai ter uma mulher muito ciumenta. Por que isso acontece? Por causa da lei de atração. Eu quero vigiar alguém. Eu tenho os arquétipos de vigiar. E o outro tem o arquétipo de ser livre. Mas ele precisa de freio, porque ele é livre demais. Então ele vai ter um controlador. Entendeu como é que funciona? Não tem como uma pessoa se relacionar, a menos que ela entenda tudo isso, ou ela já traga por si, pelo seu dom, pela sua criação, pelos seus modeladores, arquétipos de pessoa que quer casamento, que quer construir a vida, que quer fazer patrimônio, que quer ter seus filhos, educar, tá calmo, tá tranquilo, já passou por esses níveis. Então a coisa, assim, não precisa, né? Não é uma coisa muito complicada, mas é raro, é difícil. A maioria é que são pessoas que estão dentro do ego. E só tá aqui na terceira dimensão os egos. Quem tem ego muito grande, quem gosta muito de coisas materiais, quem gosta de. Tá, depois eu não gosto? Gosto de coisas materiais, gosto de coisas boas, tudo isso eu gosto. Gosto de morar num lugar bacana, gosto de viajar, tudo isso a gente gosta. Mas isso, pra gente chegar no nível, da gente ter as nossas coisinhas, da gente né, a gente já desenvolveu outras camadas, né? Outras coisas. Então, a gente gosta disso tudo, mas antes disso, a gente está trabalhando no trabalho, a gente está trabalhando na vida, a gente está trabalhando para o próximo, a gente está cuidando das coisas da casa, a gente está cuidando dos nossos estudos, a gente está se emancipando, está fazendo cursos para melhorar. Né? Não digo só cursos de intelectuais para melhorar a profissão, não, mas cursos de auto pessoal mesmo. Curso de você melhorar o seu interior, você como pessoa, o seu espírito, a sua alma, né, a sua mente, que é o mais importante. Então, são níveis. Eu não estou dizendo que eu não tenha ego, todo mundo tem. Só que
eu preciso. Quando a gente identifica, essa é a diferença. Quando a gente adquire uma consciência, a gente consegue ver o ego. Nossa, eu estou sendo muito transigente nesse assunto. Eu tô resistindo muito, tô muito resistente Tô nisso aqui. pensando só em mim, Tô pensando não tô, em tô querendo tirar do outro. isso, isso. É isso aí. Entendi. Aí a gente dá aquela recuada, a gente medita, fala, não, calma, não tô muito bem, eu não fui bacana nisso aqui. Nossa, isso aqui eu usei muito meu ego, eu tô muito egocêntrica, eu tô muito em cima, eu tô muito babaca, entendeu? A gente consegue saber quando a gente tá, ou ver quando a gente está demais. A gente pode não fazer por conta do próprio ego, mas a gente sabe sim que a gente tem situações que a gente também provoca, né, distúrbios na nossa vida, na vida dos que estão no nosso entorno. Perfeito. É, você falou aqui durante a live uma questão sobre frequência, né? Sobre a vibração, que conforme a gente vai falando, a gente vai baixando mais, quando tá muito bem vai subindo e tudo mais. Aí eu queria falar sobre um pouco isso, sobre qualquer elevação da frequência, sobre também a tabela de Hawkins também, que você pode explicar pra gente sobre o que é, explicar o conceito, e depois vai explicando pra gente, só pra gente poder ter um norte e entender mais ou menos sobre o que é essa frequência que você fala, sobre ai, tá baixo, ai, tá alto. Como que é essa situação, mais ou menos? A pergunta é perfeita. Bom, isso vai determinar tudo na nossa vida. Porque se eu sou uma pessoa que eu vibro, isso é involuntário, né? Porque as pessoas vivem situações de vidas muito difíceis mesmo, porque elas estão também na energia da outra, sem merecimento, sem permissão, fazendo aquilo que os outros querem, validando, o que os outros querem, validando, né? Querendo aprovação. Então elas se baixam mesmo, elas querem entrar na caixa dos outros, elas não vivem seus sonhos, então elas vão se frustrando. E dentro dessas frustrações, o sentimento vai ficando ruim. Vai ficando deprimido, vai ficando triste, vai ficando com dúvida, vai ficando ansioso, que é uma queixa grande da ansiedade. Você sabe que muitos jovens estão passando pela ansiedade. Aí, essa ansiedade dos jovens, a gente vai ter que entrar num outro assunto que não é para essa live de hoje, mas a gente pode falar sobre isso, que a gente vai falar de energia Kundalini, que é uma energia vital, né? Energia que muitos pensam como energia sexual, que é a energia criadora, onde, né, se cria tudo, e essa energia desequilibrada, ela causa ansiedade. Mas não vamos falar disso agora, a gente vai falar da frequência. Então, a pessoa está frustrada, está triste, as coisas não estão funcionando, e ela decai os seus átomos. Os átomos, eles não ficam tão vibrantes, eles Aqueles que a começam gente a adoecer. aprendeu lá na aula de física, né? O átomo, aquele átomo mesmo, né? Aquele Ok. átomo mesmo, de núcleos, né, que tem dentro dele, tem lá o bóson de Higgs, tem o quartzo, né, que é o menor, o quanto que é a menor partícula, e que essa partícula foi descoberta há pouco tempo, né, que é o que fala que é o vácuo quântico, é o elemento de Deus que está dentro, lá no fundo do núcleo. Se a gente, né, expandir o núcleo, a gente vai dar lá no quanto, que é a menor partícula do átomo, que os cientistas achavam que não tinha, mas tem. E ali dizem que é a programação de Deus, o DNA que está dentro da gente, do átomo. Também não é assunto para agora, isso é física quântica, vai bem complicado. Mas deixa quieto, deixa abaixo. Vamos falar da frequência, simples, para que a pessoa entenda. A pessoa vai vibrar na tristeza, na angústia, na chateação, ela está sempre vibrando ali. E vira um vício, tá? Porque as enzimas do cérebro, elas caem. Cai a dopamina não cai muito porque a gente começa a querer celular, querer comer doce, querer usar droga, querer beber álcool, querer fazer essas coisas. Então, a dopamina a gente consegue pegar. Mas aquela adrenalina, que é aquela coisa da explosão, da pessoa ficar ativa, ficar com disposição, ficar com animação, cai a endorfina, cai a melatonina, a pessoa não dorme, fica ligado, fica aquela coisa. Então, fica disfuncional as enzimas do cérebro. Aquelas enzimas que faz os nossos hormônios, né, e tudo mais. Então, a pessoa começa a vibrar numa frequência de átomo muito, muito ruim, uma frequência baixa, que é próximo do decaimento do tal do átomo, e ele vai ficando doente. E a pessoa fica viciado pelas enzimas do cérebro, naquela tristeza, naquela situação ruim, naquele desânimo, aquela coisa arrastada, e ela vai vibrando baixo. Aí, o que é a tabela de David Hawkins? É uma tabela, eu deixo muito no meus perfis, no meu feed lá,
que ela é aquele cone de cabeça para baixo, como se fosse uma pirâmide, um cone de virado de cabeça para baixo, que embaixo das frequências e as cores dos sentimentos de baixa frequência, que é tristeza, dúvida, ansiedade, medo, culpa, tudo aquilo, todos esses fica para baixo e os de cima fica para cima. Então, quanto mais a gente vibra em sentimentos melhores, é meio que óbvio, as coisas ficam melhores. E quando eu vibro para baixo, aquilo também fica baixo e fica doente, ou fica uma antimatéria. A matéria começa a ser adoecida pela a disposição da velocidade do átomo. Então, a pessoa vai para baixo, né? E correndo por fora, que eu não gosto de usar muito esse termo, mas entra aquela coisa da obsessão, dos espíritos obsessores, que antigamente chamava de espíritos, muita gente chama. Eu chamo de baixas consciências, que também tem. As consciências baixas, elas estão por aí, no sutil, no plano que a gente não vê, e na vida. Então, tudo que é frequência, elas têm correspondência. Isso é uma outra lei das 7 leis herméticas, a lei de correspondência. Então, eu vou me corresponder com a energia que eu estou emanando. Então, se a pessoa está emanando energia de tristeza, energia de baixa, ela vai para essa tabela, ela vai para o campo de baixo, que na Cabala seria a árvore, né? A árvore de baixo, de Malhut, que é aquela árvore que a pessoa está denso, tá na árvore da morte, não está legal. Então, ela vai para ali e ela se encontra com essas outras consciências de baixa frequência que fica sugando também dessa energia dela e ela não consegue sair dali. E entra uma outra lei que chama aquela lei, né, de Murphy, que fala que tudo que está ruim pode piorar. Por quê? Que piora. Então, não só fala da lei de Murphy, pensa que é um azar, uma coisa assim, mas não é. É porque a pessoa está vibrando uma energia baixa e ela atrai aquilo que ela está emanando pelo plexo solar, aqui pelo baixo do estômago, pelo chakra de plexo solar. Então, aquilo entra nela e sai, entra e sai, entra e sai. Por isso que ela não consegue sair e tudo vai dando errado. Você vê que quando a gente entra num fluxo de coisa ruim, a tendência é que outra coisa aconteça. O carro quebrou, choveu, tudo vai acontecendo porque por causa da lei de atração. A pessoa, acontece uma coisa, ela se sente mal. Acontece o pior, ela se sente mais mal ainda. E aquele mal que ela vai sentindo, ela vai abaixando. E vão acontecendo outras coisas ruins. Da mesma forma do sentimento bom. Eu acreditar que eu sou sortuda, que tudo acontece de maravilhoso para mim e que meu desejo vai se realizar, eu tenho certeza daquilo, e eu vibrar na alegria, no amor e na gratidão, que são as frequências top, né, de linha, que são das cores rosa, das cores lilazes, que são das cores próximas da nossa aura. Uma cor parecida aqui que apareceu aqui. Uhum. Então, a gente precisa, por isso que quando a gente faz meditação e a gente está, vamos supor que a pessoa está vibrando uma situação muito ruim, assim, muito mal, está triste, aconteceu um luto, uma separação, uma coisa, perder o emprego, uma coisa realmente ruim, a pessoa está naquela tristeza, o ideal é que ela vá para uma luz assim, uma luz, ou ela imagine, se ela não tiver, uma luz lilás, uma luz rosa, onde ela deixa aquele campo dela vazio e ela começa a se encher do amor. O amor da onde, Ágape? O amor do amor. Porque o planeta, ele é feito de amor, ele não é feito de ódio, né? Porque senão ele não teria vida, não teria nada, seria tudo seco e morto, né? Então, se conectar com a vida, com o amor, com a alegria, como é que eu vou ficar alegre se aconteceu só bosta? Tem que ficar. Tem que ficar. Tem que ficar. E o outro sentimento é agradecer até pelo que deu errado. Isso parece muito louco. Aí eu vou agradecer porque, uma coisa bem no extremo, eu vou agradecer porque eu perdi meu filho, que eu acho que é uma das, né, se você é jovem, você não tem filho. Mas o amor, assim, de uma mãe, né, o amor de um pai, é uma coisa doente, uma coisa meio que não se explica, uma coisa muito sublime. Então, o pior cenário é uma mãe perder um filho, um pai perder um filho, é fora do contexto, é fora do Fora da natural. lei da vida, né? Fora do natural, né? Então, como é que eu vou agradecer se eu perdi meu filho, né? Um acidente, uma coisa bem, bem extrema. Agradecer. Porque tem um propósito. Por mais que a gente não entenda, por mais que seja difícil, talvez você não vai querer agradecer naquele momento, ou um mês depois, você não vai agradecer, porque você precisa organizar, o luto precisa ser vivido, tudo aquilo, mas em algum momento você vai ter que agradecer de você ter a oportunidade de evoluir com aquilo. Eu sei que é pesado. Eu sei que é difícil fazer esse movimento, eu não sei se eu faria, quanto tempo eu demoraria, mas esse é o que tem que fazer. Se alegrar, agradecer e sentir amor mesmo. E são esses 3 sentimentos. Eu digo de cadeira, de usar e dar certo.
você não vai esperar acontecer coisa ruim, você vai ficar vibrando bem para as coisas ficarem sempre ok, né? Porque isso realmente é. Então, a tabela, ela você vai ver quantos hertz você está vibrando. Aí você analisa. Estou sentindo o quê? Vai lá na luz lilás, rosa. Aí o que eu estou sentindo? A tristeza. Qual é a frequência? Vai lá na tabela. Qual a frequência da tristeza? É 45 Hz. Não tem que aumentar isso. Como é que aumenta? Ingratidão. Vamos pensar que não está sentindo amor, porque a gente é meio ruinzinho, e também não está não tá muito alegre. Mas ela vai sentir gratidão. Ela vai falar: olha, eu agradeço por essa tristeza ela está me ensinando alguma coisa, é divindade, Deus, Jesus, sei lá, o santo que a criança me mostra o que eu tenho que aprender com isso, onde que eu tenho que levar essa tristeza, por que essa tristeza está vindo do ego, essa tristeza está vindo do outro, eu não posso deixar o outro, deixar essa tristeza em mim, essa tristeza não é minha, entendeu? Essa tristeza é do meu ego. E isso a gente vai conversando, porque tem uma coisa também muito importante, são as narrativas. A gente precisa dar narrativas para o nosso cérebro. As narrativas elas são importantes. Toda vez que a gente deixa uma coisa que não teve uma finalização no nosso inconsciente, a tendência é repetir. Então, eu tenho que conversar comigo mesmo no banho, no chuveiro, no espelho, na mente, na meditação, para poder eu contar histórias que resolvam minha situação. Dê final para isso. Isso é muito importante. Aconteceu um distúrbio, acabou o relacionamento e essa pessoa sumiu, tá com outra, que é o desespero de todo, tá com outra pessoa, o que eu faço? Eu vou arrumar outra pessoa também. Mas é feliz, né? Você tá, e se eu arrumar. Tá, entendeu? Tá, ela tá lá, eu tô sofrendo, tô triste, mas se eu arrumar outra pessoa, se eu arrumar uma colega pra sair, se eu sair hoje, eu vou sair triste, mas eu vou sair, eu não vou ficar, também não vou dar esse gosto. É uma narrativa. Você vai sair, vai ficar triste lá, vai beber, talvez vai dar alguma coisa errada, porque tá vibrando baixo, né? Tudo bem. Mas você contou uma história de que tem uma esperança, que tem uma situação ali que você pode usar naquele momento, no presente. Tudo acontece no presente. Não adianta ficar pensando no passado, projetando o futuro, que não vai rolar. Você tem que resolver a vida agora. Isso impacta que você não vai ter que ter planejamento? Óbvio, vai ter que ter planejamento, como se fosse um TDAH. Porque hoje, os nossos planejamentos, eles têm que ser igual a gente faz para tratar pessoas com TDAH, para arrumar uma rotina de pessoas com TDAH. É você estabelecer poucas metas e cumpri-las, pouquinhas. 2 metas por dia, 3, por causa da procrastinação, do celular, da distração, muita informação, lixo que não precisa, que a gente não precisaria, não necessitaria estar dando foco ali. Mas a gente precisa colocar rotinas de metas de curto, longo, de curto, médio e longo prazo e metas que sejam você consiga Palpáveis, acessíveis, né? você consiga atingir. Porque não adianta o nosso cérebro ele não consegue fazer, pular o mais simples e ir para o complexo. Ele tem um processo de maturação. Então, eu tenho que começar do mais simples para ir para o mais complexo. Isso desde que o mundo é mundo. O mundo não foi feito em um dia só. Demorou. Processo. Perfeito. Entrando nesse assunto, já que você falou sobre vibração, eu ia até perguntar como que a gente faz para poder saber como que está vibrando, mas você já explicou, né? Que a gente pega, a gente pode olhar na tabela, a gente sente o que a gente está sentindo e vai transformando. E aí eu quero entrar com você num assunto que é muito falado, né? Sinto no TDAH, então vamos falar sobre essas questões, né? Que é a ansiedade, que é a depressão, que é essa questão que é uma coisa que está acontecendo um grande fenômeno com todo mundo da população, né? A questão da ansiedade também, da depressão também, né? Porque são opostos, então tá aí os dois se alinhando. E eu queria então que você falasse um pouco sobre esse assunto, sobre como que a gente pode talvez dar uma amenizada na ansiedade, dar uma quebrada na depressão, como que a gente pode poder fazer isso para poder de fato focar no que tem que ser focado, né? Na nossa evolução e porque não sei se você já falou aqui, mas eu já vou falar também, mas é porque a gente sabe que essas questões elas atrasam e impedem a nossa evolução tanto quanto o ego, tanto quanto essas questões, né? Então, como a gente pode fazer para poder dar uma olhada para isso de uma forma que resolva, né? De uma forma que você olha e tá, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu cuidar disso aqui, porque a gente tem que estar sempre se vigiando, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Exatamente isso que você falou. Eu notei mesmo a história do orar e vigiar, né? Tudo são conceitos que são válidos, tudo são egrégoras importantes, né? Que são, tipo, oráculos para a gente poder lidar com a Matrix. Isso não fica muito claro porque é metafórico, é meio com parábolas e tudo mais. Mas, praticamente, a gente precisa fazer um balanço, né, da nossa vida como um todo. Escrever.
Eu acho que uma das formas muito importantes, eu pelo menos, sou uma pessoa muito de escrever. Eu não sou de escrever. Escreva notas do seu celular. Porque a geração agora ela não escreve mais, tá bom? E eu aceito isso. Eu já resisti muito, porque eu sou da área de letras, né? Da área de linguística e tudo mais. Então isso me incomodou, resistir durante um bom tempo. Então, as crianças agora escrevem no tablet, ou gravam. Também pode gravar, né? Que for mais prático. Então, ela vai colocar ali, ou gravando, ou escrevendo, ou sei lá, no tablet, no papel, tudo que ela não gosta na vida dela. Eu não gosto do dinheiro que eu recebo, eu não gosto de não ter trabalho, ou eu não gosto do trabalho que eu tô, ou eu não gosto de trabalhar, também pode, desde que acontecer, eu não gosto de trabalhar, né? Eu não gosto de fazer certas coisas, só que na Matrix a gente tem que encontrar alguma coisa para fazer. E essa coisa tem que ser uma coisa que a gente gosta. Então, se você não gosta de trabalhar, você gosta de fazer alguma coisa. Então, tente colocar o seu trabalho associado àquilo que gosta. Então, isso é uma maneira. Então, colocar tudo que não gosta. E do lado, colocar a sua vida perfeita. Muitas pessoas já falam assim, ó, a minha vida perfeita é eu não fazer nada, que é aquela coisa bem de meme. Parece meme, mas muita gente, né? Às vezes eu penso isso também. É não fazer nada, é viver de férias, de viver no resort. Daí eu falo assim, mais um dia que eu não amanheci na Disney, mais um dia que hoje eu não amanheci no resort, hoje eu não amanheci num hotel bacana. Né? E a gente tem essas coisas, é do ego, né? É do ego, porque a gente pode fazer tudo isso, só é a gente botar foco. É disso que eu tô falando. Então, tudo que eu quero fazer e tudo que me atrapalha. Fazer a correlação da onde eu quero chegar e do que me atrapalha. Só que aí entra uma coisinha. Até aí é fácil. Todo mundo faz essa parte. Você sabe. Todo mundo faz essa parte. Escreve que não gosta, escreve que gosta. Só que, para ela sair dos problemas que ela tem, da procrastinação, da preguiça, da falta de foco, de ficar muito tempo no celular, de não gostar de estudar, de não gostar de ler, de não gostar de fazer nada. Só ficar criando dopamina, que o nosso grande problema hoje é a dopamina. E ao mesmo tempo que a tecnologia ela nos ajuda, ela nos atrapalha muito, porque ela interage diretamente com a nossa mente. E é a mente que gera tudo. Então, se eu estou muito tempo, não estou dizendo que eu não faça isso, também faço. Muito tempo em Instagram, muito tempo em celular. E a comparação, acho que a gente até colocou isso na nossa pauta. Sim. Né? Se comparar com aquilo que o outro está fazendo. O outro é um campo energético diferente do nosso. Né? Tanto que a nossa íris e a nossa impressão digital é diferente. Então, cada um tem uma habilidade, tem um dom. Então, descobrir o propósito de vida. Aí, quando a pessoa faz isso, ela vai descobrir o quê? O que está errado e o que ela quer. Só que né, ali o caminho entre o que está errado e o que ela precisa fazer, existe uma coisa chamada saia da zona de conforto. E isso dá o pânico. Isso entra a ansiedade. A pessoa está triste, é a depressão. Aí ela vai, eu quero isso aqui. Ela sabe para onde ela... Até, às vezes não sabe, a maioria não sabe, mas algumas sabem. Eu quero ir para cá. Só que o caminho que ela tem que percorrer, ela sabe mais ou menos qual é. Ela bota. Só que é muito difícil, dá muito trabalho e gera muita ansiedade. Porque ela, no processo dopamínico que a gente está vivendo, esse é o grande perigo da era moderna, não sobre os ETs vão chegar e as máquinas vão tomar o emprego, vai fazer tudo, não digo dos ETs, mas as máquinas vão tomar e já estão tomando os empregos, sim, porque as coisas estão ficando automatizadas, as coisas estão ficando mais fáceis para a gente. Então a gente tem que se adaptar a um novo modelo de trabalho. Então, se você gosta de ficar muito tempo na internet, arranje um trabalho na internet. Se você gosta de assistir vídeo, procure um jeito de assistir o vídeo ganhando algum dinheiro. Né? Então, assim, é aquilo que eu falei mais para trás um pouquinho. É você contar histórias narrativas para sua mente que você consiga palpar. Coisas pequenas. Não adianta você querer comprar a Lamborghini amanhã, porque o carinha do TikTok, do Tigrinho tem. Às vezes nem tem. Aquilo ali ele aluga para fazer aquilo ali, para comparar, para você se sentir mal, gerar baixo, vibrar na merda e ficar na merda, entendeu? Isso não é o ideal. O ideal é você anotar e você ver os caminhos, pequenos caminhozinhos que você pode sair. Uma meta já resolvida já é uma coisa para o seu cérebro de que deu certo, entendeu? Então, diminuir as metas. Coloca o que não gosta, coloca o que quer, veja o caminho. Gerou ansiedade, gerou nervosismo, procure pequenas metas, coisas menores para poder atingir. Porque quando o cérebro ele trabalha, principalmente o reptiliano, que é aquele mais, né?
Mas o rudimentar, ele trabalha com recompensa. É assim que funciona. Você tem que enganar o seu cérebro, por isso que eu trabalho com o inconsciente, porque a gente vai lá, faz uma outra programação, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. A história, a narrativa que você contar para ele, dá o final, ele vai fazer. Vai fazer. Então, pega uma metinha, um negocinho pequenininho e corre atrás daquele. Quando conseguir aquele, você vai se sentir mega bem, muito feliz e vai sentir vontade de fazer mais. Porque o que faz aquela procrastinação, aquele negócio, é o fracasso constante. Mas o fracasso constante, ele só acontece porque a equação não foi mudada uma vírgula, um ponto, um número, nada. A equação é a mesma. Se eu fizer as mesmas coisas, os resultados vão ser iguais. Se eu fizer um negocinho pequenininho, já vai dar outro resultado. E isso anima. Não sei se ficou Ficou claríssimo. Então, claro. nesse caso, primeiro que tá tudo interligado, então eu tô indo fazer uma coisa, não consigo, começo a procrastinar porque havendo o meu fracasso, né? Porque eu coloquei muita meta e não consegui acompanhar, e isso aí me deixa frustrado, me deixa fazendo procrastinação, me deixa depressivo. Tá, vou tentar mudar, eu pego, só que eu não sei exatamente o que eu vou fazer, aí eu começo a me comparar com outro, eu começo a achar que não tá indo as coisas, eu começo a ficar nervoso, e isso me gera ansiedade. Então, aí se eu coloco metas menores, então eu consigo tocar nessa meta, né? Igual você falou, a gente não pode usar uma Lamborghini porque é uma coisa muito longe, digamos assim, né? Não que é Mas não uma é coisa muito longe, mas não é impossível, mas não é uma coisa da noite pro dia que você vai conseguir. Você consegue, mas não é da noite pro dia. Então, qual que é os mini passos que você tem que fazer até chegar na Lamborghini? Seria mais ou menos isso, né? Nossa grande estratégia para isso, né? exatamente. E essa coisa de ficar se sentindo mal pelas coisas, se comparando, é o que faz a frequência cair, que uma coisa está interligada na outra. A frequência cai, fica com dúvida, fica triste, fica com desânimo, né? Porque o ânimo, isso, aí a gente tem que bater em outra coisa. O ânimo, essa coisa da disposição, ela está muito atrelada à alimentação e falta de exercício. Então, a pessoa que fica muito dentro de casa, não vê a luz do sol, eu faço muito isso, tá? Fica muito em casa, não vê a luz do sol, vitamina D baixa, que eu trabalho, né, em casa com luz, com computador, com celular, então a gente fica muito baixa a vitamina D, né? A gente não vê a luz do sol, não pega sol, não se exercita, então a mente atrofia, fica com uma coisa chamada entropia. A entropia é a mente que ela vai atrofiando, ela vai ficando pequena. Isso de não se desenvolver como ser humano, não saber o propósito de vida e também dessas coisas mais físicas, que é não se alimentar bem, comer muita porcaria, comer muita coisa. A gente come porcaria, mas tem que comer coisa também para equilibrar, pelo menos buscar o equilíbrio. Ainda que não faça tudo muito, mas faz um pouquinho. Porque o pouquinho é que nem emagrecer. Emagrecer, a gente começa a diminuindo as quantidades. A dieta é uma palavra horrível. Toda pessoa que vai fazer dieta, ela não vai conseguir emagrecer. Primeiro, ela vai reduzir as quantidades, ela vai diminuir. Pode ser assim, come 3 biscoitos, come 2. Conseguiu comer 2? Come 1,5. Até você falar. Aí você vai emagrecendo, vai ficando feliz, vai vendo que está dando certo, que é as pequenas metas, pequenas conquistas, a gente não valoriza. É um problema sério isso, não valorizar as pequenas conquistas. E vai melhorando. E vai ouvir o resultado, aí anima. Aí aquele ânimo sai daquela vibração baixa, mas tem que tentar, tem que se movimentar. Porque o ser humano, ele é movimento. Tudo que está parado, o universo entende como algo doente, morto. É por isso que adoece, é por isso que fica depressivo. E depois que fica depressivo e vê que o tempo passou e não fez, aí começa a ansiedade para querer compensar o tempo. Aí querer fazer tudo. Não vai, não vai. Tem que ir uma coisa de cada vez, né? Uma coisinha de cada vez, pequenas metas, aos pouquinhos, e cuidando dessa alimentação, ainda que melhorando um pouquinho, pegando sol, se exercitando. Aí eu não gosto de fazer pegar ferro, eu também não gosto. Faça uma caminhada ao ar livre, dança sozinho na sua casa, bota meia hora de música, uma música com frequência alta, né? Porque às vezes a música tem uma batida boa, mas tem uma letra muito depreciativa. A gente pode fazer um vídeo sobre isso, sobre as frequências e a intencionalidade que são colocadas em algumas harmonias, né? Tudo é frequência, então a música é uma coisa que baixa e aumenta a nossa frequência também. Uma coisa que eu nunca gostei, isso foi de mim mesmo antes de saber disso tudo. É escutar sofrência e que você está derrotado, você não tem dinheiro, minha casa, não tenho casa, não tenho. Eu nunca gostei disso, não. Eu sempre falando, aí, peraí, eu não vou cantar isso aí, não, e sai fora. Tem amigas minhas que mandam muito meme de derrota. Ah, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, sabe? Não imagina o quanto aquilo está fazendo com que ela não viaje mesmo.
Não faça as coisas mesmo. Porque o cérebro inconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então aquilo vai se tornando uma verdade, porque você fica martelando no seu inconsciente. Então o que a gente fala? Eu viajo sim, então não tenho a menor possibilidade de viajar, não tenho dinheiro para fazer nada. Mas na minha cabeça eu tô indo. Na minha coisa tudo já tá pronto. E é isso que tem que pensar. Não tem que pensar nas dificuldades, porque quando você pensa em dificuldade, ela aparece, materializa mesmo. Ainda mais agora, nessa era que a gente está, que essa era é sutil. A era de Aquário, ela não é mais material. Embora a gente esteja errado fazer as coisas, trabalhar, fazer tudo isso. Mas é sutil, é energia. Então, se você vibrar bem em 2025 com mentalidade de que... E outra, o 25 é o ano 9, de numerologia 9, finalização. Então, para finalizar, tem que excluir tudo que não presta, tem que excluir tudo que não serve mais, tudo que está velho, tudo que está resistindo, tudo que está botando ego, tem que tirar, agora em 25. E começar a preparar as coisas, as plantios já, as sementes para o 26, que é o ano 1. Que vai começar tudo de novo. Então, tecnologia. Vai ver um monte de coisa. Vai ver só coisa mesmo, né? É drone, é isso, é aquilo. Uma coisa que a gente vai falar também, de onde que estão vindo esses drones. Eu acho que o drone é nossa tecnologia mesmo sendo testada. Tá todo mundo com medo. Só que, né? Tem até uns vídeos rodando na internet, né, de uns drones Isso aparecendo tem por que aí. legal. Aham. Isso aí. A nossa imaginário, eu acho tudo maravilhoso. Eu acho que tem que gerar debate, comunicação, a pessoa tem que tudo isso. Eu não sou de acordo com o medo, tá? Que eu acho que tudo vai convergir, o planeta é auto-inteligente, é autoconsciente, então nada vai acontecer pro mal, ainda que seja coisas ruins, é para a nossa evolução, é isso que a gente tem que pensar. Então, eu acho que essas coisas que estão acontecendo, de drone, isso, daquilo, somos nós mesmos testando as nossas próprias tecnologias, né? Porque vai testar onde? Vai testar Aham. aqui mesmo. Né? Então, eu acho que são projetos que já estão guardados há muito tempo, já estão guardados, não é de agora, porque quando a tecnologia sai, né, o cientista já pensou isso há 20, 30 anos atrás, então eu sei que é o resultado que ele já trabalhou nos bastidores que ninguém vê, né? Um cientista, você conhece um cientista? Eu não Não. conheço um cientista, né? É um cara que trabalha aqui que o ego dele é o propósito. O cientista, ele trabalha para o bem da humanidade. E é isso que a gente tem que fazer, trabalhar para o bem da humanidade. Nesse processo, tudo vai ser acrescentado. No processo que você está trabalhando em prol da humanidade, do universo, para os seus, para os outros, automaticamente o universo vai te devolver pela sua intenção. Sua intenção é essa? Então você vai ter tudo aqui. É o que Jesus falava. Olha, você tenha fé, você faça suas coisinhas que o resto vai ser acrescentado. É tipo isso aí mesmo. Né? Então, essas tecnologias, vai vir muita tecnologia, principalmente no ano 1, 2026 para 2030, que a gente tem Agenda 30, tem tudo isso, tem mesmo, né? Tem um processo do mundo, dos controladores do mundo para se cumprir, né? Porque tem uma organização, tem uma ordem para ser concluída, Seguida. né? Então, a tecnologia que está vindo, ela só não se deu ainda. A gente ainda não tem, sabe, que a gente vai pegar no carro, isso, acho que alguns carros da Tesla já começam a ter essa tecnologia. O celular ele vai ser holográfico. Você vai abrir, provavelmente vai ter algum chip nas nossas mãos mesmo. Não tem como correr disso. Se você acha que é o chip da besta, tá todo mundo bestificado, bestializado, bestialmente falando, tá todo mundo lá. Você vai pegar seu chipinho, vai fazer pá, a tela vai abrir holográfica, você vai mexer no seu celularzinho, depois a tela vai fechar, vai entrar no seu negócio e vai embora. É isso. É isso e mais. Né? Se você está com medo disso, que o robô vai entrar na sua casa, vai te matar. O meu maior medo, né, quando eu era muito medrosa da Matrix, era a minha geladeira me matar. Tipo isso. Você tá. Uhum. Se eu pegar um copo com água e a geladeira fala, eu vou te matar agora. Sabe que aquela voz robótica? Meu maior medo era esse. Agora, né, você, querida, por favor, gelo. O robô, limpa essa casa aí, passa pano aí. Nossa, é tudo que eu quero. Um robô que faça meu serviço de casa. Né? Então, eu sempre vejo pelo lado melhor. Se vai ter alguma coisa ruim, vai acontecer alguma coisa, vai todo mundo sucumbir, estava programado também. É isso que tem que ser, é isso que tem que ser, é isso que vai ter que ser para gente evoluir, vai precisar disso, porque é divindade e os seres que controlam, não a Matrix, mas os seres que controlam acima da Matrix, eles não querem que as coisas sucumbam, eles querem que as coisas deem certo, porque são consciências de alta, né, de alto nível, eles não vão querer que aconteça coisa ruim, eles querem que a gente evolua e vá para um nível melhor, maior. Eu não acredito nisso. Perfeito.
Então, aqui agora, só para poder fechar tudo assim, é igual, só para poder perguntar também, que você trouxe que o ano de 2025 é um ano de numerologia 9, né? Que é encerramento e tudo mais. Então, assim, o que que a gente pode esperar, assim, a grosso modo, falando do ano que vem, assim, 2025, o que que a gente pode esperar para acontecer, assim? Só para poder fechar a nossa live de hoje. É isso que eu estou falando. Depende muito da nossa vibração. Se eu tenho uma vibração de medo, que é o que a maioria da TV, é, sei lá, toda essa egrégora que está se criando, de que vai ter um avistamento, vai ter uma invasão, vai ter situações extremas. Se eu entrar o 25 com essas crenças, é isso que é isso, o cenário vai ser esse mesmo. Principalmente muitas pessoas pensando a mesma coisa, porque cria uma egrégora e a egrégora é Sim. muito poderosa, porque é tudo energia. Então, assim, a gente tem que entrar falando o seguinte: é um ano 9, é um ano de limpeza. O que que não o outro, esquece o outro, é você. O que que eu preciso para melhorar o meu ego, as minhas resistências, aquilo que não serve mais, que eu estou fazendo, não está dando funcionando. Você fazer isso para você deixar para trás, cuidar de você. Deixa que o mundo, que os drones, que quem está com problema nos seus países de conflito, resolva. E se acontecer com a gente vai resolver, vai ver o que vai fazer na hora. Mas o que a gente não pode é sofrer de véspera e entrar o ano com o pé no medo. Isso não Uhum. pode. Você tem que entrar o ano no pé na fé, no seu eu. Esse ano eu vou me autoconhecer, esse ano eu vou buscar uma terapia, esse ano eu vou comprar um curso para mim, não para mexer no outro. Eu vou fazer uma coisa para mim, ou eu vou orar mais, tá bom? Eu gosto daquela religião, daquela igreja, eu vou lá, vou orar, mas eu não vou orar para mudar o fulano, entendeu? Ou ir numa situação para querer mexer lá, ou fazer um negócio para mexer na vida do outro. Não, é a pessoa cuidar de si. A voga para isso. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Não está no nosso controle. O que está no controle da gente é só a gente mesmo. Perfeito, então. Tá ótimo. Então já é uma É ótima um uma encaminhamento pra gente poder. luz, né? Até pra gente poder já encerrar esse ano e já começar um novo com fé, igual você falou. Exatamente. Queria agradecer pelo papo de hoje, muito obrigado pelo papo, que foi bem construtivo, que foi bem, bem grandioso também. Eu acho que trouxe muita informação para todo mundo aqui que assistiu, que acompanhou. E ansioso pro próximo, né? Vamos ver Vamos ver como vai acontecer, né? vamos ver o que a gente tem para o próximo, quais são os assuntos, né? E vamos sim. Muito obrigada pela companhia. O Gu é um parceirão, inteligente, menino focado, já evoluiu bastante, já saiu do ponto A para o ponto quase Z, já está super evoluído, criador de conteúdo, ator, né? E bacana demais. Gratidão, Bacana querido. demais, gente. Gratidão para todo mundo aqui. Muito obrigado, gente.